O Senhor, amém? É término dessa campanha, louvado seja Deus. Para nós é motivo de alegria de poder ter concluído mais um compromisso, né? Campanha não é fácil, campanha muitas das vezes ela deixa alguma retaliação, mas Deus é aquele que nos dá vitória, a bênção em nome do Senhor. Hoje é feriado, né? Aniversário da cidade de Votuporanga, louvado seja o nome do Senhor. Feriado, bem dizer, prolongado, onde muitas pessoas aproveitam para viajar, ter seus familiares, né? E nós vamos orar em favor dessa cidade, irmãos, amém? Fazer uma oração em favor dessa cidade, porque Deus tem um plano, né? Com esse município, Deus tem uma obra. Por várias vezes que eu tenho orado, o Senhor tem mostrado movimentos nessa cidade, né? O Senhor tem mostrado assim que Ele tem plano, Ele tem obra. Mas existem demônios que operam nesse lugar, amém? Esses tempos Deus nos mostrou 3 tipos de entidades que operam nesse lugar: demônios territoriais, que querem dominar bairros, que querem dominar periferias, e eles atuam de diversas formas em bairros. Depende do bairro, ele atua muito na prostituição, em drogas, destruição de casamento, tráfico de drogas, violências, suicídios, homicídios, né? Demônios territoriais, eles operam, né, no município, e ele causa transtorno, destruição de famílias. E Deus, assim, Ele me mostrou essas entidades que agem, potestades que agem nesta cidade. Mas Deus mostrava assim, Ele levantando remanescentes para ganhar almas nessa cidade. Ah, irmão, mas aqui tem bastante igreja, aqui está. A Bíblia diz no livro de Mateus que à meia-noite, quando o trigo dormiu, veio o diabo e semeou o joio. O joio, irmãos, ele tem causado muito escândalo nessa cidade. O joio, ele tem causado muito transtorno nessa cidade. O que é o joio? O joio é aquele tipo de pessoa que está dentro da igreja. Ele fala como trigo, ele profetiza como trigo, ele revela como trigo, ele anda como trigo, ele se veste como trigo. Só que a diferença do joio é que ele não obedece à palavra. A diferença do joio é que ele não vive a palavra. Dom, cargos, nomes de presbíteros, pastores, apóstolos, rótulos, não coadiz com caráter espiritual. Rótulo, nome de pessoas: eu sou presbítero fulano de tal, eu sou pastor, eu sou apóstolo. Andar com aventais no pescoço, com túnicas, dizendo que é pastores e apóstolos, presbíteros, diáconos, não coadiz com caráter humano. Então assim, o que Deus me mostrava nessa cidade é muito joio, e o trigo sofre no meio do joio. Mas o joio não vai ser eu nem você que vai arrancar ele, vai ser o Cristo Redentor que vai separar o joio do trigo naquele dia. Não adianta nós querer arrancar o joio. O joio não vai sair de dentro da igreja, irmão. O joio, você não vai conseguir arrancar o joio. O joio é só o Senhor que vai arrancar ele naquele dia. Ele vai ser separado do trigo. Você vai ver o trigo e o joio. O joio vai para o fogo e o trigo vai para as mansões celestiais. Então Deus tem me mostrado assim esse campo como uma seara, aleluia, mas muito joio no meio do trigo. Essa é a visão que Deus me mostrou há um mês atrás aqui. Mas o Senhor falou para mim: servo, eu vou levantar remanescentes nessa cidade, porque tem almas aqui sofrendo, tem almas açoitadas, tem almas que estão sofrendo, que não conseguem mais voltar para igrejas, porque estão decepcionadas com pessoas. Eu orei para uma mulher ontem, ela falou assim para mim: eu não volto mais para a igreja, porque a igreja só tem contenda. Eu falei: irmã, pode se assentar um instante, nós vamos clamar. Eu falei: irmã, ela falou: eu acho que nem Deus, acho que até Deus me abandonou. Eu falei: irmã, o erro grave que a pessoa fala é quando ela fala que até Deus abandonou ela. Porque o que eu noto nos dias de hoje, irmãos, é que pessoas, elas se decepcionam com pessoas. Igrejas, você nunca vai se decepcionar com Deus. Casa de oração, você nunca vai se decepcionar com Deus. Deus nunca vai te decepcionar. Mas as pessoas vão te decepcionar. Vidas vão te decepcionar. Eu falei para ela: irmã, então levante a sua cabeça, olhe no espelho e diga que você é uma mulher amada por Deus, que Jesus te ama e tem uma obra na sua vida. Caça outro lugar para você servir a Deus, para você adorar a Deus.
Amém? E se afaste de picuinha, se afaste de negócio de grupo de louvor, de ciclo de oração. Oração é a gente que faz a nossa vida mesma. Oração não é só dentro da igreja. Ter uma vida com Deus não é só aqui dentro. É uma vida particular com Deus dentro da sua casa. Você fazendo do seu quarto templo de oração. Você fazendo dentro do seu quarto santuário de oração. Da sua sala, santuário de oração. Aleluia. Está dentro da igreja, orar dentro da igreja não simboliza que a pessoa é de oração. Ela está fazendo um rito. Ela chega ali e ora. Faz um rito porque o pastor está orando. Ela vai fazer um rito porque o pastor está fazendo um rito de oração. Mas não significa que ela é de oração. Faça do seu quarto um templo de oração. Faça da sua sala um templo de oração. Tenha você vida com Deus. Seja você a vida com Deus. Aleluia. E publicamente Deus vai te honrar. E publicamente Deus vai mostrar que Ele é a tua vida. E publicamente Deus vai te usar. E essa é a diferença de quem tem vida com Deus. E de quem vive aparência dentro da igreja. De quem vive rito. De quem vive rituais dentro da igreja. Essa é a diferença. Quando você sobe aqui, Deus mostra a diferença para as pessoas. E você tem uma vida com Deus. Essa é a diferença. Então Deus tem muita obra nessa cidade a fazer. Igrejas tem muitas por aí. Mas, aleluia, poucos são aqueles que pregam o Evangelho, que vê, que entende a obra de Deus, irmãos. Então, eu falei para ela, você tem que caçar um canto para você servir a Deus e não olhar. Você afaste de picuinha, irmãos. Faça que nem Jesus. Jesus, ele passava no meio das pessoas, só cumprimentava e saía. Tem muitas vezes que acabou o culto. Passe no meio do teu irmão, cumprimente e vai embora para sua casa. Não fique perdendo tempo em roda de picuinha, em grupo de louvor, para mostrar que canta, para mostrar que está em grupo. É onde mais sai com Chico, é em grupo de louvor, em rodinha de ciclo de oração. É onde mais sai converseiro com Chico. Louvado, você sai fora disso. Cante você sozinha. A Bíblia diz que muitas das vezes é melhor mais andar só, muitas das vezes, de queimar acompanhado por cabeças que não pensam como você. Então esse negócio de ficar querendo arrumar, eu sou dos grupos de louvor, você só vai arrumar contenda, briga, saia fora de picuinha, se distancie de picuinha. Quanto mais distância você ficar, mais vida com Deus você vai ter, e a tua vida vai ser uma vida plena diante de Deus. É o que eu tenho notado nessa cidade. 3 anos fiquei longe daqui. Voltei está com 5 meses. A gente tem notado as mesmas coisas, as mesmas picuinhas. Mas Deus, Ele vai levantar remanescentes para fazer a diferença. Amém, irmãos? Remanescentes. Remanescentes para fazer a diferença do avivamento. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Não se espante se ali abrir uma portinha e você fala, tem crente lá que voa. O avivamento chegou lá. Louvado seja o nome do Senhor. Ali está tendo cura. O avivamento chegou ali. Não se espante nesses últimos tempos. Louvado seja Deus, irmãos. Então temos que orar para Cristo. Vamos orar por essa cidade. Se coloque de pé, vamos orar. Hoje é aniversário de Votuporanga, 88 anos. É final dessa campanha. Deus abre esse mar. Estamos aqui até aqui porque Deus, Ele fez muitas coisas pela nossa vida, pela nossa pessoa. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos clamar a Deus. Querido Deus eterno, poderoso Pai, abençoa, meu Deus, esta cidade de Votuporanga, Senhor. Eu venho orar nessa tarde por essa cidade. Eu venho te apresentar, meu Deus e meu Pai, esse município em tuas mãos. Eu venho te apresentar, meu Pai amado, os munícipes dessa cidade em tuas mãos, Senhor. Que o Senhor venha estender a tua mão sobre este lugar. Que o Senhor venha estender a tua mão sobre esse município, sobre esse canto da terra, meu Pai, sobre esse lugar, Senhor, geograficamente falando, Votuporanga, meu Pai. Senhor, estende a mão sobre esse município. Senhor, estende a mão sobre, ó Deus, os munícipes votuporanguenses, sobre as famílias votuporanguenses. Senhor, meu Deus, de todas as classes, de todos os graus. Meu Pai, abençoa os bairros dessa cidade, as periferias. Meu Deus, abençoa o prefeito dessa cidade, as autoridades constituintes, legislativas, meu Pai. Abençoe essas mentes, abençoe a mente desses homens. Que haja portas para essa cidade, que haja desenvolvimento. Eu profetizo em nome de Jesus. Que haja desenvolvimento, Senhor, administrativo nessa cidade. Que essa cidade seja uma bênção em tuas mãos. Meu Deus, que essa cidade seja uma bênção espiritualmente e materialmente, Senhor. Traga empresas para esta cidade, para abrir portas de trabalho para os votuporanguenses. Ilumina a mente do
habitação perfeita, porque diz a tua palavra, uma cidade onde busca o Senhor, todo o seu povo é beneficiado. Mas uma cidade, um país onde se afasta do Senhor, o povo sofre pela injustiça de líderes. Ó meu Deus e meu Pai, trabalha neste lugar, trabalha também nas áreas evangélicas, religiosas dessa cidade, na área do cristianismo dessa cidade. Quebra o império do diabo, Senhor, quebra o império de Satanás, o trono das trevas, que tenta se opor dentro das igrejas, que tenta se opor dentro dos ministérios dessa cidade. Quebra, meu Deus, o império do joio, na mão quebra a açúcar, quebra a rábia, quebra o império de Satanás, Senhor. Desça com a mão de ferro sobre o trono do diabo, meu Pai, nesta cidade, e levanta mulheres com poder nessa cidade, homens e mulheres para revolucionar o espiritual nessa cidade, homens e mulheres cheios do teu espírito, meu Pai, homens e mulheres, meu Pai, cheios da tua graça, para resgatar almas votuporanguenses que estão sofrendo, almas que estão chorando, almas que estão desapontadas com situações, almas que estão desapontadas com pastores, com igrejas, com ministérios. Ó meu Deus, em nome do Senhor, sara essas vidas, sara essas almas, sara essas pessoas, meu Pai, que tiveram decepções, sara essas pessoas que tiveram decepções como homem, como a carne, como um ser humano. Sim, meu Deus e meu Pai, restitui essa cidade, meu Deus, espiritualmente falando e materialmente falando. Restitua também na área financeira, que haja trabalho para todas as classes de pessoas, que haja emprego para adolescentes, que haja oportunidade no mercado de trabalho nessa cidade, para adolescentes, pré-adolescentes, para homens, pais de famílias que estão desempregados. Abre porta de cursos formais para pessoas se formar, Senhor, no mercado de trabalho. Ó Deus Santo, Deus amado, abençoa. Sim, meu Pai, em nome de Jesus, e repreenda os espíritos que tentam trabalhar neste município, que tentam prender as almas, que tentam, meu Deus, barrar o cristianismo nessa cidade, que tentam prender o cristianismo através de escândalos e de situações, meu Pai, que desaponta o olho humano, que desaponta a pessoa, que desaponta muitas vidas, meu Pai. Meu Deus, que nós viemos ser luz nessa cidade, que nós viemos ser a luz de Cristo para esta cidade. Tem misericórdia dos nossos testemunhos de vida, nos ensina a andar segundo mediante a tua palavra, para que seremos luz para aquele que está do nosso lado, luz, meu Deus, para esta pessoa que trabalha dentro de empresa, esse cristão, meu Pai, que ele seja luz dentro dessa empresa, que ele seja exemplo e não desexemplo, e não mau exemplo, que ele seja exemplo e não, meu Deus, mau testemunho. Ilumina nossa mente, nos faça ler mais a Bíblia Sagrada, porque a tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Senhor, eu te apresento esta campanha, Deus, abre este mar em tuas mãos, é encerramento desta campanha, que essas pessoas possam ser, ó Deus, beneficiadas e benevolenciadas com a tua bênção. Meu Deus e meu Pai, até aqui nos ajudou o Senhor, estamos aqui no último dia desta campanha. Eu te apresento esta congregação central, essa congregação regional. Eu te apresento o presbítero Manuel de Moraes e toda a sua família. Eu te apresento os obreiros desta casa, as obreiras dessa casa, que enfrentaram grandes mares para estar nessa campanha, que enfrentaram mares revoltos para estar nessa campanha, que enfrentaram mares furiosos, que enfrentaram, e aqueles que entraram que não conseguiram fazer, porque encontraram mares revoltos em suas vidas e não conseguiram fazer. Que o Senhor alcança nessa tarde, meu Deus, que o Senhor alcance aquele que não pôde estar aqui, aquele que está vindo com muita luta, com muita peleja, aquele que ainda chegará, e aquele que não vai poder estar. Essas são as almas que o Senhor preparou, essas são as vidas que o Senhor preparou. Meu Deus, em nome de Jesus, abençoa, meu Pai, ilumina a mente desta pessoa aqui nessa tarde, para ela entender a luz da tua palavra. Fala conosco nessa tarde, repreenda os empecilhos espirituais, repreenda os empecilhos das trevas, repreenda, meu Deus, os espíritos de enfermidade. Joga por terra toda barreira, toda dificuldade, joga por terra toda luta, toda batalha.
mais, Senhor, que nós podemos ir para a tua casa não para cumprir ritos, sim, meu Deus, e rituais, mas que nós viemos para te adorar, que nós viemos para louvar a ti, para cultuar a ti, e não para assistir culto, porque assistir culto é pela televisão. Quando viemos para a tua casa é para te adorar em alma e espírito. Sim, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, que o teu Espírito entre aqui nessa tarde e que essa pessoa possa te adorar no Espírito, glorificar o teu nome. Quebra as algemas espirituais, quebra as batalhas espirituais, quebra as muralhas espirituais que luta com a vida dessa pessoa, que luta com a vida desse homem, que luta com a vida dessa mulher. Deus poderoso, em nome de Jesus, vai orientando a nossa alma aqui neste culto e vai nos dando vitória, e vai quebrando os impedimentos, e vai quebrando, meu Pai, as batalhas, e vai quebrando, meu Deus, o jugo do diabo, e vai quebrando, meu Pai, o jugo de Satanás, e vai curando pessoas nessa tarde, e vai tocando nessa dor do corpo dessa pessoa, e vai arrancando este peso, e vai curando nessa tarde. Em teu nome eu profetizo cura, em teu nome eu profetizo cura, em teu nome eu profetizo cura aqui nessa tarde. Esse tumor, essa doença, esse peso no corpo que essa pessoa vem sentindo, Deus, arranca com o teu poder nessa tarde, e dê livramento para essa pessoa, dê livramento para essas almas, dê livramento para esta cidade de Votuporanga, em nome de Jesus. É o que eu te peço e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. Graças a Deus. Se assenta um instante, irmãos. Já quero fazer assim a parte das ofertas. Aqui tem palavras de ferimento. Aqui tem uma pessoa que você se decepcionou muito com a igreja, e você procura uma direção na sua vida para você poder se levantar espiritualmente. E Deus nessa tarde Ele quer te ajudar, e Ele quer fazer você entender que nós temos que olhar para Cristo. E Deus nessa tarde Ele pode te dar uma direção entre entrelaços de palavras que foi falado. Aonde está essa pessoa? Que a vitória, Deus te deu uma direção em meio a entrelaços de palavras que foram faladas aqui nessa tarde. Aleluia. E você fala: eu preciso me posicionar para eu me levantar. Aonde está essa pessoa? E você sentiu uma guia aqui nessa tarde. Aonde está você? Deus, Ele te revela, Ele te mostra aqui nessa tarde. Falta palmas que louvam o nome do Senhor. As palmas que louvam o nome do Senhor. O Espírito de Deus também lhe revela uma pessoa. Essa pessoa está escalpelada em pensamentos, escalpelada em dúvidas, escalpelada em incertezas. Mas Deus nessa tarde Ele quer acalmar a tua mente, e Ele quer te dar na tua vida um escape para você. Aonde está essa pessoa? Falta. Aonde está você? Sua mente está escalpelada, e Deus, Ele quer te dar um escape para a tua vida. Aonde está essa pessoa? Falta. Não quer eu deixo para trás. Ali, as palmas que louvam e engrandecem o nome do Senhor. E tem 3 pessoas também que essa campanha ela te trouxe algumas retaliações, mas Deus Ele te garante a vitória. 3 pessoas. Aonde está essa campanha? Ela te trouxe algumas retaliações, mas o Senhor te garante a vitória nessa tarde. Uma, está faltando ainda mais 2 pessoas. Você está nessa campanha, isso, mas ela te trouxe algumas retaliações, mas o Senhor é contigo, manda te dizer o Senhor. Aonde está essa outra pessoa? Falta. Aonde está você? Que a vitória não quer eu deixo para trás. Em nome do Pai, do Filho, palmas que louvam o nome do Senhor. O Espírito Santo de Deus, Ele revela também 3 pessoas que nessa tarde está aqui, mas vocês não acordaram bem. Vocês acordaram com pressentimentos de que algo está para acontecer, mas o Senhor toca no que estava para acontecer. Ele diz: eu concedo o grande livramento. E uma dessas 3 pessoas já estava sentindo que algo já estava vindo para chegar, por causa de um caminho que foi aberto, por causa de uma brecha, por causa de uma palavra que você falou. Já estava vindo uma grande retaliação, e você já estava pressentindo por onde o diabo estava vindo. Mas o Senhor manda dizer para essa pessoa e para essas 2 pessoas que o Senhor Ele concede nessa tarde o livramento. Aleluia. Falta. Aonde está? A revelação é clara. O Espírito de Deus Ele não erra e não se engana. Aleluia. Onde estão essas 3 pessoas? Uma, está faltando ainda mais 2 pessoas.
Isso, falta mais uma pessoa, que é a vitória, que é o livramento de Deus para a tua vida, falta. Não quer o deixe para trás, palmas que louvam o nome do Senhor. Espírito Santo de Deus me revela uma pessoa. Você está tomando remédio para pressão, mas a sua pressão, ela continua alta. Aleluia, mas Deus nessa tarde, Ele quer tocar para te livrar. Onde está essa pessoa? Palmas que louvam o nome do Senhor. Aleluia, o Espírito Santo de Deus, Ele me revela duas pessoas nessa tarde. E Deus diz que através da tua pessoa e nessa campanha, em se jogar nessa campanha sem medo de errar, o Senhor socorrerá não só você, mas o Senhor socorrerá pessoas da tua família e teus olhos verá. Aleluia, duas pessoas. Aonde está uma? Está faltando a outra pessoa. Palmas que louvam o nome do Senhor. E tem uma pessoa, aleluia, que você está passando por um período na tua vida, onde está acontecendo muitos problemas internos com você, problemas familiares que estão ao extremo, e o Senhor, Ele quer pôr um fim nisso tudo, aquietar as situações e ajustar as coisas no meio da sua família. Aonde está essa pessoa? Palmas que louvam o nome do Senhor. O Espírito Santo de Deus revela também uma pessoa. Essa pessoa, você está querendo como que tomar uma decisão diante de Deus. É como se fosse que em algo espiritual. Aleluia, eu não sei se é uma busca ou se é uma campanha que você quer fazer, ou algo espiritual para que a sua vida possa ser uma vida de sinal de Deus. Mas Deus te responde nessa tarde. Ele diz: eu sou contigo. Aonde está? Palmas que louvam o nome do Senhor. As palmas que agradecem o nome santo do nosso Deus. Que tem uma pessoa que o Senhor manda dizer para a tua vida, que o Senhor, Ele vai entrar nessa situação tua financeira para suprir tuas necessidades, porque Deus viu que enroscos aconteceram. Amém? Aonde está essa pessoa? Palmas que louvam o nome do Senhor. O Espírito Santo de Deus também me revela duas pessoas. Essas duas pessoas, vocês têm uma grande sede de fazer a obra de Deus, mas por causa de certos tropeços que aconteceram, hoje você tem receio. E você tem receio do que as pessoas podem pensar de você. Louvado seja Deus. Eu me lembro de quando Deus mandou Eliseu largar tudo e ir para o caminho que Deus o chamou. Eliseu pega a sua fazenda e abandona a sua fazenda. Eliseu pega a sua fazenda e deixa ela de lado. Aleluia, louvado seja Deus, e se entrega à obra de Deus. Isso não é para muitos, isso é para poucos. Teve zombaria daqueles que não têm a coragem de tomar a mesma decisão, mas aqueles que zombaram foram comidos por ursas que saíram de dentro do bosque. Aleluia. E Deus manda dizer para essas duas pessoas, aleluia, que uma coisa de cada vez o Senhor fará na sua vida para que isso se realize. Duas pessoas. Aonde está você? Não quero deixe para trás. Há uma grande sede em teu coração. Isso. Falta mais a outra pessoa. Não quero te deixo para trás. Palmas que louvam e engrandecem o nome do Senhor. O Senhor ajeitará as condições e dará uma coisa de cada vez para fazer. Aqui tem uma pessoa e o Senhor me mostra que você tem um problema nesse osso teu do maxilar. Aleluia. E é tão terrível que essas dores sobem até para a tua cabeça. Deus quer te dar livramento. Aleluia. Falta. Palmas que louvam o nome do Senhor. Pode aplaudir o nome de Jesus. O Espírito Santo de Deus revela também duas pessoas que você até sonhou com uma cirurgia, mas Deus, Ele te livra. Aonde está essa pessoa? Não é? Se receba pela fé. Palmas que louvam o nome do Senhor. O Espírito de Deus também revela 4 pessoas que nessa tarde Deus manda te dizer: Ele está trabalhando por sua causa, porque tu entrou aqui nessa tarde, aleluia, para que Deus pudesse pelejar para a tua vida, pela tua pessoa. E Deus está te dizendo: eu estou pelejando pela tua vida. Aonde está uma? Está faltando ainda 2, 3, aleluia. Palmas que louvam o nome do Senhor. O Espírito Santo de Deus te revela uma pessoa que você está orando por alguém que de novo errou, que de novo não te ouviu, que de novo caiu em problema, e você ora por essa pessoa de novo. Aonde está você? Que a vitória falta, de novo caiu em problema, e Deus quer socorrer. Falta. Palmas que louvam o nome do Senhor. O Espírito Santo de Deus, Ele me revela também uma pessoa.
essa pessoa diz: Deus, irá acontecer de que Deus ele irá intervir uma situação na tua vida para não dar prosseguimento, porque Deus tem um livramento em meio a essa situação. Deus vai intervir para que não dê prosseguimento. Aonde está essa pessoa? Deus para por aqui, porque Ele sabe o que tu ia enfrentar lá na frente. Aonde está? Está faltando ainda. Deus para por aqui, porque Ele sabe o que tu ia enfrentar lá na frente. E tem uma situação aí desenrolando para problemas. Tem uma situação aí na tua vida que o desfecho está sendo para problemas. E Deus para por aqui para solucionar e para te livrar na frente do pior. Aonde está? Falta. Aonde está essa pessoa? Falta. Aonde está? Não quero deixar para trás. Tem situação aí que estava se desenrolando para problemas. E Deus para por aqui para te dar livramento. Amém? As palmas que louvam o nome do Senhor. Aleluia, santo é o nome do Senhor. Aqui tem duas pessoas que estão tendo problema na hora do sono. É porque o seu pulmão está com problema. Aleluia, está havendo incômodos no seu pulmão. Falta outra pessoa. Aonde está? Aleluia, falta. Parece que você se deita e a respiração fica complicada. Aonde está essa pessoa? Palmas que louvam o nome do Senhor. Aleluia. Aqui tem uma pessoa que teve sim um princípio de um infarto, mas Deus te livrou. Aonde está essa pessoa? Não quero te deixar para trás. Você teve sim um princípio de um infarto, mas Deus te livrou. As palmas que louvam o nome do Senhor. Aleluia. O Espírito Santo de Deus me revela uma pessoa também. Essa pessoa, você pede a Deus um trabalho melhor, e Deus vai te preparar algo melhor. Aonde está essa pessoa? Palmas que louvam o nome do Senhor. O Espírito Santo de Deus me revela também uma pessoa. Essa pessoa, Deus me mostra que, aleluia, louvado seja Deus, você está prestes a tomar posse de uma bênção. Você está prestes a tomar posse de uma bênção, e é material, e é bem claro que Deus está revelando. E Deus quer acabar de ajeitar a situação para que tu tome posse da bênção. Aleluia, falta. Onde está? Palmas que louvam e engrandecem o nome do Senhor. Aleluia, o Espírito Santo de Deus me revela também duas pessoas. Essas duas pessoas vão ter notícias de pendências, de pessoas que estão em pendências com você em situação financeira para sanar. Vocês terão notícias e Deus suprirá. Aonde estão essas duas pessoas? Aleluia, tem pendências. Aleluia, tem pendências, tem dinheiro para chegar até você por pendências, e Deus vai preparar. Aonde está? Uma, duas, as palmas que louvam o nome do Senhor. Aleluia, o Espírito Santo de Deus, ele me revela também uma pessoa nessa tarde, que nessa tarde o Senhor está abrindo uma porta na tua vida. Pode crer na bênção, pode crer na vitória, pode crer na vitória, pode tomar posse da bênção. Aonde está essa pessoa? Aleluia, palmas que louvam o nome do Senhor. O Espírito Santo de Deus, ele me revela uma pessoa também, e Deus está dizendo para a tua vida: eu sou contigo nessa prova. Aonde está essa pessoa? Eu estou com você nessa prova, eu estou contigo nesse evento, eu estou contigo nessa peleja. Palmas que louvam o nome do Senhor. O Espírito Santo de Deus também me revela uma pessoa. Vai haver uma troca na sua vida. Aleluia, vai haver uma troca na sua vida. Algo vai sair para algo maior chegar. Aonde está essa pessoa? Aleluia, falta. Algo vai ir para algo maior chegar. É uma bênção material, mas vai ser desfeito algo. Alamastéria, clama alabastéria. As palmas que louvam o nome do Senhor. O Espírito de Deus também me revela que aqui tem pessoas que Deus manda te dizer que pessoas vão te procurar. 8 pessoas que vão ser procuradas por vidas para terminar de solucionar problemas. Aleluia, louvado seja Deus. Isso, louvado seja o nome do Senhor. Recebe. Falta pessoas aí, lá não te quer de Sedadá, vão te procurar para acabar de solucionar situações. Falta gente, foram 8 e Miquinés de Cantarábia. As palmas que louvam o nome do Senhor. O Espírito de Deus, ele manda dizer para uma pessoa: aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele é o Senhor, que ele tem visto a tua busca, e a tua busca ela é complementada com jejum. Deus está vendo, Deus está olhando. Palmas que louvam o nome do Senhor. O Espírito Santo de Deus me revela 4 lares, 4 residências que Deus vai entrar para colocar o diabo por terra. Aonde está? 1, 2, 3. Falta pessoas ainda. Deus, 4, as palmas que louvam o nome do Senhor. O Espírito Santo de Deus me revela uma pessoa com muito incômodo
cômodo, me diz Deus, aleluia, em seu pântano, mas Deus está tocando nessa tarde. Onde está essa pessoa? Palmas que louvam o nome do Senhor. O Espírito Santo de Deus recarga também uma pessoa. Essa pessoa me diz Deus, você sofreu um forte impulso por esses dias, de querer fazer algo, de querer agir em uma situação, mas Deus te barrou, porque grande seria o alvoroço que ia acontecer. O próprio Deus acalmou teu coração, e Deus, Ele é Deus que te orienta nessa tarde. Entrega nas mãos dEle, e tu vai ver que Deus vai resolver da melhor forma possível. Onde está essa pessoa? Mas algo te impulsionava para tomar uma decisão, e isso ia te causar uma grande tribulação, e Deus te acalmou a tua alma. Onde está essa pessoa? Que a vitória não quer, deixe para trás, falta. Que a bênção não quer, louvado seja Deus, falta ainda. Aleluia, não quer palmas que louva o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Aqui tem uma pessoa tendo problemas com documento. Onde está essa pessoa? Deus quer trabalhar, está tendo problemas com documentação. Deus quer agir com calma, com cautela. Isso, as palmas que louvam o nome do Senhor. O Espírito Santo de Deus revela a pessoa. Você ora para alguém que bebe, aquela pessoa bebe desenfreadamente, não tem controle, e Deus quer dar o grande livramento. Onde está essa pessoa? Aleluia, palmas que louvam o nome do Senhor. O Espírito Santo de Deus revela 3 pessoas, louvado seja o nome do Senhor, e Deus manda dizer que Ele já jogou por terra o vento que começou. Onde está essas 3 pessoas? Uma, está faltando ainda, que a vitória é rápido, não quer deixar para trás, Ele põe por terra o vento que começou. As palmas que louvam e engrandece o nome do Senhor. O Espírito de Deus revela 2 pessoas com fraqueza, aleluia seja o nome do Senhor, e essa fraqueza é por causa do teu corpo, é por causa de fraquezas metabólicas do teu corpo, e Deus quer tocar 2 pessoas rápido, não quer deixar para trás. Uma, palmas que louvam o nome do Senhor. Aqui tem uma pessoa, talvez você olhando para um exame e se apavorando e entrando em desespero, mas Deus te livrará. Palma na gastébia, chutaraba caia, alamonte e quebrada súbia. O Espírito de Deus revela a pessoa que você fez uma prova no meio dessa campanha. Onde está essa pessoa? Você fez uma prova com Deus nesta campanha, uma prova em oração. Você fez com Deus, Deus te responderá. Onde está essa pessoa? Deus está te respondendo pela revelação do Espírito Santo. As palmas que louvam e engrandece o nome do Senhor. Aleluia, santo é o nome do Senhor. Aqui tem uma pessoa que vira e mexe, você perde dinheiro, tá? A tua mente não ajuda, a tua mente está tão fraca que ela não ajuda. Eu vejo essa pessoa caçando notas, perde dinheiro. Deus quer tocar em tua mente, Deus quer tocar no teu cérebro para fortalecer. Vira e mexe, tu perde as coisas, inclusive dinheiro, tu perde. Ali tu olha, tu não lembra depois. Deus quer te dar vitória. Lá quer te dar lá, as palmas que louvam, engrandece o nome do Senhor. Louvado seja Deus, irmão. O tempo passa, a hora prossegue, Deus vai falando, Deus vai mostrando, Deus vai revelando. Louvado seja o nome do Senhor. Tem 3 pessoas em deserto aqui. Aonde está desertos? Passando por desertos. Isso, falta mais um. Tem um irmão aqui, ó, passando por desertos. Palmas que louvam o nome do Senhor. Passando por desertos. Eu vejo assim, pela visão do Espírito de Deus, como que pessoas pedindo justiça. Eu não sei o que está acontecendo, mas Deus me mostra assim a visão, ó, e eu vejo essas vozes e justiça, letreiros saindo como justiça. Deus fará justiça por essas pessoas. Levante sua mão, isso, vai recebendo a bênção do Pai, vai entendendo que Deus vai falando aí. A justiça virá, está dizendo Deus. A justiça virá montada no cavalo branco, está dizendo o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, irmão, quer fazer parte das ofertas, amém? É assim que Deus. Eu peguei, e grande foi o cálice que eu bebi. Porque se é por amor, continue não sei o que, a pregar, continue a fazer. Se é por amor, não espere recompensa do homem, espere recompensa de Deus. Eu já passei por tanta situação que, aleluia, que eu não esperava nada mais do homem, mas o socorro vinha logo ali. Então assim, irmão, ó, eu não sei quem é, mas Deus está mostrando, se for por amor, continue, e a recompensa virá dele, amém? Mas se for por motivos ou outros, então Deus deixou livre-arbítrio para você, porque Deus não obrigou nem Lúcifer a amar ele o criou, mas ele o deixou com livre-arbítrio para amar quem ele queria. Está entendendo o amor de Deus, irmãos?
Ele não te obriga você a amar Ele. Ele te deixa o livre-arbítrio do teu coração escolher quem você vai amar. E Deus deixou o livre-arbítrio para Lúcifer escolher quem Ele queria amar. E Ele escolheu a soberba. E Ele amou a soberba. E Ele amou a exaltação. E Ele está nas trevas exteriores hoje. Então, se for por amor a Cristo, irmão, como Paulo fala, compensa sofrer por amor a Cristo. Porque a recompensa virá dele, por Ele e só Ele. Então Deus orienta alguém aqui nessa parte. Cadê você? Isso, irmão. Se for por, tá? Então, mas se for por amor, continue, viu? Se for por amor a Cristo, entendendo o que Ele fez por você na cruz, continue, tá? Porque, tá? Se for esperando o homem enxergar, o homem nunca vai enxergar, viu? O homem vai olhar e vai desfazer sempre. Tá, irmão? Então, se for por amor, continue. E aí, a recompensa vem de Deus, tá bom? Que Deus te ajude nesta guia, em nome do Senhor. Levante a sua oferta para Deus e nosso Pai abençoe para ajudar as pessoas carentes. Então, daqui uns dias é o aniversário da Fundação Reviver, viu? Você que tem lá um donativo, um saquinho de arroz, lá na tua casa, que você não está tendo utilidade, viu, irmão? Ou você que sentir de ir no mercado, comprar uma cesta básica para trazer, para ajudar aí, para pôr aí os irmãos poder estar fazendo assim, cestas básicas, enfim, ajudando pessoas que precisam, viu, irmão? Você se sentir, faça. Se sentir por Deus, viu? Se sentir, vai ali, compra uma cesta, traga para ajudar, viu? Um saquinho de arroz, não um caruncho, irmão, viu? Porque assim, o que nós não quer para nós não quer para o próximo também. Eu já fui vítima disso. Eu já peguei e recebi uma cesta básica do meu irmão, é por amor, irmão. Chegando na minha casa, minha esposa falou: não, joga fora, porque ninguém merece. E é verdade, eu não estou falando heresia aqui. Ou não, você é todo falar isso aí, não, é verídico. Então, se você beber de melhor lá, tá, irmão? Um saquinho de arroz, não do caro, mas aquele que sentir teu coração, mas traga do melhor. Por isso que Caim não recebia as bênçãos de Deus, e Abel recebia, porque ele dava sempre o de melhor para Deus. Sentia de fazer, ele fazia de coração para Deus. Então assim, não, de qualquer jeito, esse saquinho aqui está servindo mais? Não, irmão, não é assim. E aí a tua recompensa será conforme você ofertar. Se ofertar pouco, com dó, você vai ficar barrado, as bênçãos vão bloquear. Estou falando isso com toda a sabedoria, não é heresia. E nem estou falando demais aqui, é verídico, porque eu já fui vítima disso por várias vezes, de pessoas que estão ali e a gente olhar e falar: não tem condições, né, irmão? Então assim, são para famílias, são para pessoas que precisam, né? Então assim, a gente tem que se colocar muitas das vezes no lugar do próximo, daquele que vai receber. Por isso que a Bíblia diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo, né? Então a gente tem que saber o que nós somos para o próximo. Eu uma vez preguei sobre isso. O que será que o teu próximo pensa quando você chega perto dele? Que influência você está sendo para o próximo? O que o próximo acha de você quando você chega perto dele? Não é, irmão? Não é, irmão? O que será que o próximo acha? Amar ao próximo não quer dizer só: ai, te amo. Não, o que será? Faz bem para o próximo? O próximo gosta da sua presença? Eu já falei aqui que o que vai ser, como é que nós vamos ser lembrados quando nós partir dessa terra? Como é que será que nossos filhos vão lembrar de nós quando nós partir dessa vida para a eternidade? Como a igreja vai lembrar de nós quando nós chegar a falecer? Como os irmãos vão lembrar de nós quando nós chegar a fechar o nosso olho e partir para a eternidade? Qual será que vai ser a lembrança de nós? Amém, irmão? Como é que vai lembrar? Como é que vai lembrar de nossa vida? Como? O irmão lá? Não, o irmão lá? Não, o irmão lá, né? Então assim é o próximo. Então o próximo, ele também precisa receber o de melhor como nós queremos receber, né? Então, que Deus abençoe sua vida, e se você ajudar, ajude de coração em nome do Senhor, viu? As palmas que louvam e engrandecem o nome de Jesus. Vamos entrar na leitura da palavra de Deus, amém? Louvado seja o nome do Senhor, viu, irmão? São palavras que o Espírito de Deus vai colocando assim em nossa vida, vai guiando, porque assim, não adianta a gente querer fazer vontade de homem. É campanha, você tem que fazer isso, aquilo, outro. Amém, irmã? Não estou aqui para fazer vontade de homem. Eu estou aqui para fazer a vontade de Deus. O meu ministério não é guiado por guia e orientação humana. Ele é guiado pela guia de Deus. Então assim, quando Deus começa a falar, eu não posso colocar assim, debaixo de um armarinho, aqui no tapete. Não posso falar isso aqui porque o que você quer de melhor para você
traga para o seu próximo também. Se você quer algo de melhor para ti, faça para o teu próximo também. Amém? Eu não posso pegar e falar, ó, traga qualquer coisa lá e tá tudo certo. É para o teu próximo. Não tem. Amém? Não tem. Trazer para o próximo e falar assim, não, eu vou levar qualquer coisa ali e acabou, né? Eu não posso ser assim. Então, o que nós quer de melhor para nós, traga para o teu próximo também. Amém, irmão? Porque eu já fui muito vítima disso, de pessoas que se dizem que têm o Espírito de Deus, né? Mas Deus sabe e conhece de todas as coisas. Por isso que eu já não me iludo mais com certos tipos de situação. Salmo 126, versículo de número 3. Salmo 126 e o versículo de número 3. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus possa ajudar a entender a igreja, porque às vezes a gente fala pelo Espírito e às vezes a igreja está tão assim na luta que não consegue entender, né? Mas o que será que ele está falando ali, né, irmão? O que será que ele, na carne, nós nunca vamos entender o que o Espírito quer falar, né? Na distração da carne, num conversinho do outro do lado, de repente quando olha, Deus está falando, mas o que será que Deus está falando ali, né? O que será, em que ponto será que Deus está querendo falar? Não entendeu? Porque estava distraído, né? A igreja se distrai diante de Deus e muitas das vezes não entende o que Deus está querendo falar. E não importa se é campanha ou se é o quê. Quando Deus quer falar, Ele quebra o protocolo. Quando Deus quer falar, Ele não tem limite, Ele fala. Amém, irmão? Então assim, na carne, você nunca vai entender o que Deus quer falar. Eu já observei várias vezes aqui pregadores falando no Espírito e a igreja desapercebida e começa ali, mas o que será que ele está falando? Ele está falando que Deus está mandando falar, mas se ficar na carne, nós não entendemos o que Deus está querendo falar. Por isso que a adoração é de Espírito, não é de presença, é de Espírito, porque presença não entende voz de Deus, mas adoração, ela entende a voz do Altíssimo. Louvado seja o nome do Senhor. Livro de Salmo, meditar em alguns versículos da palavra de Deus, capítulo 126 e o versículo de número 3, que diz assim, olha, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Amém, irmãos? Pode se assentar e louvar o nome do Senhor com as palmas bem fortes para agradar e exaltar o nome do Senhor. Estamos nessa campanha, hoje temos campanha, chegamos ao final dessa campanha. Louvado seja o nome do Senhor. Todo mundo aqui no primeiro dia dessa campanha pediu a Deus para um grande milagre, pediu a Deus para que Deus pudesse, aleluia, operar um grande milagre. Enfrentamos muitas situações difíceis, enfrentamos maremotos, enfrentamos mares, enfrentamos certos tipos de situações na nossa vida, enfrentamos situações onde, quem sabe, eu e você nos deparamos nesses 3 dias desta campanha, em grandes lutas, em grandes pelejas, em grandes angústias, em grandes sofrimentos. Pessoas que se dedicou nessa campanha, pessoas que decidiu fazer essa campanha, mas que talvez enfrentou grandes males na sua vida. Chegamos ao último dia dela. Aqui o salmista, o livro de Salmo, ele é composto por alguns atores que escreveu ele. O livro de Salmo não se especifica automaticamente a Davi, mas como vários atores que participaram e se filtraram nesses salmos para cantar hinos de louvores a Deus. Os filhos de Corá, Davi, o principal salmista, os filhos de Corá, Asaf, Moisés e muitos outros que entoaram hinos de louvores a Deus. Então aqui não mostra especificamente quem pode ter cantado esse salmo de louvores a Deus aqui no versículo de número 3, mas só sabe-se de uma coisa, em que esse salmo ele foi cantado em um período onde que o povo de Israel estava sendo liberto da Babilônia por Ciro, onde Deus levantou Ciro para fazer divisões de águas, para operar a libertação do povo de Israel. Em um período em que eles cantavam nesse louvor, foi um período do retorno para Jerusalém. Mais de 700 anos escravizados dentro da Babilônia, adorando deuses estranhos e em grande sofrimento. Mas quando eles se humilham, quando Jeremias clama e quando os outros profetas clamaram, Ezequiel na beira do rio Quebar, e se humilha para Deus, para que Deus pudesse socorrer o povo, sempre Deus manifestava o seu ministério na vida de Ezequiel, de Jeremias, um ministério profético em meio a prisões e a situações adversas. Mas tudo se cumpriu pós Ciro, rei da Pérsia, assumir, a louvado seja o nome do Senhor, o reino de Babilônia. Quando ele se deita e o Espírito de Deus o incomoda para ele pegar o livro que foi escrito, louvado seja, para ler o livro
Senhor, porque o Senhor nos libertou das garras opressoras de Nabucodonosor. O Senhor nos libertou, o Senhor nos tirou do cativo, aleluia, da Babilônia. O Senhor nos tirou da escravidão, o Senhor nos tirou, aleluia, do sofrimento. O Senhor nos tirou das angústias, o Senhor nos tirou, aleluia, das rédeas severas de Nabucodonosor. E hoje nós estamos indo embora para casa. Hoje nós estamos indo embora, louvado seja Deus, para a nossa terra novamente, para um grande recomeço. Então esse livro de Salmo, esse capítulo de 126, alguns judeus ou alguns ritos cristãos categoriza essa canção como se fosse Davi. Os cristãos tradicionais, o judaísmo, os judeus nos dias de hoje, eles entendem que pode ser Davi que esteja salmodiando ou cantando essa canção, esse louvor. Mas nós entendemos, aleluia, louvado, que realmente, verdadeiramente, se você buscar, você vai entender que Deus, na verdade, fez grandes maravilhas na vida daquele povo, aleluia, do antepassado, onde viveram em um ano de 1538, aleluia, antes de Cristo, escravizados na mão do rei, sofrendo na mão do rei. Então alguém ali canta esse salmo, alguém aqui vai gritar indo embora para casa, alguém aqui vai salmodiar saindo da Babilônia, alguém aqui vai glorificar o Eterno, alguém aqui vai dizer que Deus é bom, e ele vai cantar e dizer grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Eu venho dizer nessa tarde, no contexto dessa mensagem, que estamos terminando esta campanha, e tem gente aqui que Deus fez grandes coisas por tua vida, que Deus fez grandes coisas por tua pessoa. No contexto dessa mensagem, eu olho um Deus que fez grandes coisas por nossa alma. Nós estamos aqui nessa tarde, mas você já estamos ali, presta atenção, já estamos no mês de agosto, quase metade do ano, ou mais da metade do ano, e grandes coisas tem feito o Senhor na minha e na tua vida. Grandes coisas tem feito o Senhor com minha e com sua alma. O Senhor nosso Deus, Ele tem nos livrado da morte. O Senhor nosso Deus, Ele tem nos livrado das enfermidades, pestilências letais. O Senhor nosso Deus, Ele tem alcançado a tua casa. O Senhor nosso Deus, Ele tem alcançado teus filhos. O Senhor nosso Deus, Ele tem salvado o teu ministério. O Senhor nosso Deus, Ele tem te levantado nos momentos de aflição. O Senhor nosso Deus, Ele tem te socorrido nos momentos da tua angústia. O Senhor nosso Deus, Ele tem te socorrido nos momentos, aleluia, em que você se deparou no fundo do poço. O Senhor nosso Deus, Ele tem te dado livramento dos tropeços da tua vida. O Senhor nosso Deus, Ele permitiu você acordar com vida hoje, para te dizer que Ele tem um plano na tua vida. O Senhor nosso Deus, Ele te trouxe aqui nessa tarde, no término dessa campanha, para te dizer grandes coisas eu fiz por você no dia de ontem, grandes coisas eu fiz por você no mês passado, grandes coisas eu fiz por você o ano passado, grandes coisas eu fiz por a tua vida o ano retrasado, grandes coisas. Tem gente aqui que Deus te curou, tem gente aqui que Deus te livrou da calúnia, tem gente aqui que Deus te livrou da acusação, tem gente aqui que Deus te livrou dentro daquele fórum, tem gente aqui que Deus te livrou daquele prejuízo, tem gente aqui que Deus te livrou do divórcio, tem gente aqui que Deus te livrou do câncer, tem gente aqui que Deus te livrou do infarto, tem gente aqui que Deus te livrou da pestilência, tem gente aqui que Deus te livrou da tua casa, tem gente aqui que Deus te livrou do desemprego, tem gente aqui que Deus te livrou do teu filho rebelde, tem gente aqui que Deus te livrou da tua filha rebelde, por tua causa, por amor a ti, por amor a tua pessoa. Grandes coisas fez o Senhor pela tua vida. Começamos essa campanha pedindo um milagre. Começamos essa campanha e as nossas primeiras orações era essa: Senhor, que o Senhor me ajude a atravessar esse mar. Começamos essa campanha com um pedido de um milagre. Começamos essa campanha. O pedido daquele povo era de um grande milagre, que ele se libertasse das garras de Nabucodonosor, que ele se libertasse da Babilônia severa, cruel, prostituta, que ele se libertasse da garra daqueles deuses que eles serviam e que não tinham resultado nenhum suas orações. O pedido daquele povo era por um milagre, e muito tempo passou. No ano de 538 a.C., Deus levanta Ciro com poder para assumir o trono da Babilônia. Após a morte de Nabucodonosor, Deus suscita Ciro, medo e persa. O nome causava medo, aleluia, o nome causava espanto.
Sírio, da região, aleluia, da Pérsia, do Medo Pérsia, para você poder entender, aleluia, o grau da situação. Quando dispersa, o país persa hoje, nós sabemos que é o Irã. Ciro hoje seria um rei iraniano. Ciro hoje seria um imperador iraniano. Olha de onde Deus tirou o livramento. Olha de onde Deus suscitou as águas divisórias. Eu venho te dizer nessa tarde aqui, que se preciso for para salvar tua família, tua casa, socorro vai vir de longe, providência vai vir de longe, providência vai vir de trono, providência vai vir de pessoas que se assentam em grandes cadeiras, providência vai vir de pessoas que têm altas autonomia, providência vai vir de imperadores, providência vai vir de prefeitos, providência vai vir de advogados, providência vai vir de juízes, providência vai vir de pessoas da alta sociedade para socorrer a tua casa, para tu dizer: grandes coisas fez o Senhor, 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 grandes mares Deus abriu, grandes mares Deus abriu na minha vida. Quando nós pensamos em uma campanha, nós pensamos primeiramente no socorro de Deus na nossa vida. Quando iniciamos uma campanha, pensamos primeiramente naquilo que Deus pode fazer pela nossa vida. O povo queria a liberdade. O Salmo 26, versículo número 3, ele vai mostrar esse Deus. Ele vai mostrar um Deus grande. Ele vai falar no começo com o parágrafo: grandes coisas fez o Senhor. Tudo aquilo que é de Deus é em letra maiúscula: Deus, Senhor, El Shaddai, Elohim, Adonai. É tudo em letras alfabéticas grandes, porque Ele é grande, porque Ele é grande. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Eu venho dizer nessa tarde: o Espírito de Deus fala para esta casa de oração, o Espírito de Deus fala para a igreja física, que é eu e você. Se alegrar no Senhor, porque grandes coisas tem feito. Tem gente aqui triste por causa da luta, tem gente aqui triste por causa da perseguição, mas Deus está dizendo, e Deus está mexendo no teu passado, e o que eu fiz por você lá atrás, e os livramentos que eu já te dei na tua vida, e de quantas vezes eu te livrei, e de quantas vezes eu te supri, e de quantas vezes eu te dei acalento, e de quantas vezes eu alegrei teu coração, e daquela coluna forte, e daquela prova dura que você passou, e daquele laço de morte que eu cortei na tua vida, e daquele estreito que eu te socorri, e daquele tombo que eu te levantei, e daquele tombo que eu te ergui, e daquela fraqueza que eu te dei força. Eu sou o Senhor, e grandes coisas tenho feito na tua vida. Alegra teu coração, porque no teu caminho Deus está fazendo grandes coisas nessa tarde. No teu caminho Deus está quebrando muralha, no teu caminho Deus está trabalhando. Tu está sentado aí, tu é aquilo que eu falei na carne. Não podemos entender o que Deus está falando, ou o que Deus vai fazer na carne. Chegar na carne, nós nunca vamos entender o trabalho de Deus. Chegar na carne é como você olhar para quem vai pregar, mas se você chegar no Espírito, você vai ver o que está acontecendo no céu. Se você chegar no Espírito para adorar, essa é a diferença do verdadeiro adorador, que senta aí e fica adorando em Espírito e em verdade, enquanto muitos perdem tempo com a criança que passa, com o carro que passa, estão desconectados. Você está vendo o carro e cavaleiros pelejando pela tua vida. Essa é a diferença daquele que adora em Espírito e em verdade. Essa é a diferença daquele que clama em Espírito e em verdade. Essa é a diferença daquele que vê Deus fazer grandes coisas. Essa é a diferença daquele que, quando vê a prova chegar, ele já logo se lembra: não, grandes coisas fez o Senhor por mim, e eu me alegrarei mais uma vez, porque o adversário não prevalecerá contra a minha vida, o adversário não prevalecerá contra a minha alma, o adversário não prevalecerá contra a minha vida, o adversário não prevalecerá contra a minha casa, porque o Senhor já fez grandes coisas por mim, e Ele fará mais uma vez. Isaías 59, verso 19: que vindo o inimigo como a corrente de água, o Espírito do Senhor alvorará contra ele a sua bandeira, diz o Senhor. Diz o Senhor. Quando nós entramos na presença de Deus, clamamos pela nossa casa, clamamos pelos nossos filhos, clamamos por um milagre, clamamos ao Senhor pelo socorro, clamamos ao Senhor. Aquele povo clamava no cativeiro, momento de dor, passava por um momento de dor, aleluia, cativeiro. De repente Deus levanta Ciro e
liberta eles do cativeiro e coloca eles em um caminho, aleluia, de libertação. Então agora o povo vai louvar, então agora o povo vai glorificar. E era trocado em salmista. Quando vinha Asaf, vinham os filhos de Corá e louvava a Deus e glorificava o Senhor. Davi era só de uma descendência salmista, louvado seja o nome do Senhor, que adorava e glorificava a Deus com salmos de oração. Aqui esse versículo, ele está mostrando o poder de Deus e nos fez regressar outra vez do cativeiro. Mais uma vez Deus tira o povo do cativeiro, mais uma vez Deus arranca o povo caía em cativeiro constantemente, porque constantemente eles caíam no pecado, no erro, eles caíam na contradição. O povo de Israel não sabia ser firme com Deus, era um povo vulnerável a todo momento, e a todo momento Deus mostrava o seu amor, e a todo momento Deus mostrava a sua misericórdia. Trazendo para o contexto de hoje, é o que acontece com nós também. Ouvimos a palavra de Deus, mas muitas das vezes não queremos colocar ela em prática, e caímos em tropeço, e caímos em cativeiros babilônicos, e caímos em situações difíceis. Ouvimos, mas não conseguimos guardar, ouvimos, mas não conseguimos praticar, e caímos em situações de prova, e caímos em situações de luta. Quantas das vezes Deus socorreu eu e você por teimosia? Quantas das vezes Deus socorreu eu e tua vida por muitas vezes nós teimamos diante de Deus? Quantas das vezes Deus socorreu pessoas da tua casa para que as pessoas não deram ouvido ao teu conselho que foi talvez pensado e guiado pelo Espírito? Quantas das vezes Deus pelejou pela minha e pela tua vida, que a largos passos caímos em laços do diabo, a largos passos tomamos decisões erradas, grandes coisas fez o Senhor. Estávamos correndo para a morte, estávamos tomando atitude de morte, mas Deus chegou e nos socorreu, mas Deus chegou e nos livrou. Grandes coisas Ele tem feito, e grandes coisas Ele fará, e grandes coisas Ele pelejará pela tua vida ainda. Nessa tarde, Espírito de Deus está alegrando espíritos que entrou aqui triste, Ele está mandando te dizer: não tema essa tua luta, não tema essa sua provação. Esse mar vai se abrir na tua vida. Se não se abriu no primeiro dia, se não se abriu no segundo dia, ele vai se abrir hoje pelo poder dessa palavra. Grandes coisas Ele fez. Ele abriu o mar, Ele socorreu Daniel da cova dos leões, Ele socorreu Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha de fogo, Ele socorreu a igreja primitiva, Ele socorreu a Pedro preso sem poder escapar, Ele socorreu tua vida nos teus grandes apertos, Ele socorreu tua pessoa, e não vai ser agora que Ele não vai deixar de socorrer. É como eu falei, pessoas que se desapontam com pessoas. Igreja é lugar de você não olhar para pessoas, igreja é lugar de você não esperar a fidelidade de pessoas. Pastores te traem, obreiros te traem, obreiras te traem, membros te traem. Você vira as costas, se levanta da mesa e o próximo assunto vai ser você. Você está ali ajudando, falando fulano, e quando você sair dali, o próximo assunto é você. A próxima facada é nas tuas costas. E quando você descobre, os amiguinhos de mesa, os amiguinhos de rodinha te traíram, falaram mal de você, falaram mal do seu ministério, falaram mal da maneira que você prega, falaram mal da maneira que você louva. A facada entra, a alma se entristece, são decepções humanas, mas o teu Deus não te decepciona. Grandes coisas Ele fez por você, e Ele fará ainda pela tua vida. Ele não nos decepciona, Ele grandes coisas tem feito. Se o homem não assinou, irmão, Deus assinará por ti. Se o teu parente não te socorreu, grandes coisas Deus vai fazer por você. Isso é Bíblia. Isso é Bíblia. Isso aqui não é conto de fada, isso aqui não é historinha, isso aqui não é palavra sem base, isso aqui não é roteiro de qualquer maneira. Isso aqui é Bíblia. Grandes coisas Ele fará por você. Quando o diabo vir tentar a tua vida, quando o diabo vir querer falar que você está perdido, é só você vir aqui em Salmo 123, versículo 3, praticar a Bíblia. Não, Satanás, tu pode estar tomando vantagem agora, mas grandes coisas fez o Senhor por mim, e essa guerra, me desculpe, mas de novo você vai perder, porque o Senhor é na minha vida, porque o Senhor é comigo. O homem pode ter me decepcionado, tudo e todos, mas o Senhor não. Ele é o Senhor na minha vida. Essa palavra, ela tem como base a própria história de Davi.
a própria história de Sansão, a própria história, louvado seja o nome dos apóstolos, homens que Deus fez grandes coisas por ele. Pedro, a qual levou a Cristo e estava sentenciado pelo mundo espiritual da morte, de se matar, mas Jesus chegou e falou: vai e diz aos discípulos: é a Pedro. Aleluia. E quem aqui lê Bíblia sabe o que Jesus fez na vida de Pedro. O colocou como pedra de esquina. Quem lê Bíblia aqui sabe o que Deus fez na vida de Paulo. Fez dele príncipe do Evangelho. Quem lê Bíblia sabe o que Deus fez na vida do endemoniado de Gadara. Retratou aquele jovem na sociedade. Aquele jovem tinha estudo, aquele jovem tinha faculdade, aquele jovem era formado. Deus sentou ele de novo na cadeira. Deus está te dizendo: eu vou sentar a pessoa da tua família que está caída, eu vou sentar em cadeira, porque eu grandes coisas tenho feito eu pela tua vida e vou fazer pela tua casa. Pessoas que estão sem moral no meio da sociedade, pessoas que estão sem moral no meio da tua família, pessoas que, aleluia, estão sem moral no comércio. Eu vou retratar aquelas pessoas de novo. Pega essa palavra profética. Isso aqui não é sensacionalismo, isso aqui é profecia baseada na palavra. Pega essa palavra. Eu vou colocar de volta no meio da sociedade, eu vou colocar de volta no meio daquela cadeira, eu vou restaurar a pessoa da tua família. Grandes coisas eu tenho feito. Pega essa palavra. Eu mais uma vez vou curar aquela pessoa, eu mais uma vez vou trazer aquela pessoa de volta, eu mais uma vez vou renovar a tua vida, eu mais uma vez vou renovar teu ministério, eu mais uma vez vou renovar a tua chamada, eu mais uma vez vou entrar naqueles exames, eu mais uma vez vou te livrar daquela calúnia, eu mais uma vez vou falar por ti, eu mais uma vez chegarei na tua casa, eu mais uma vez chegarei na tua vida, eu mais uma vez mostrarei que sou na tua vida. Grandes coisas fez o Senhor. E hoje é perto dessa campanha. No primeiro dia, eu fiz um propósito com Deus. Aleluia. E o diabo veio com um levante contra a minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ele achou que iria ter vantagem. Mas o Senhor falou para mim: eu fiz grandes coisas por você e vou fazer pela tua vida. Aleluia. Campanha, quando nós começamos ela, o primeiro foco e o primeiro alvo que o diabo mira é o pregador. Se ele tiver uma vida com Deus, ele vai sofrer uma retaliação inexplicável. Campanhas têm seus resultados, campanha tem suas maneiras de ser recebida diante de Deus. Deus está socorrendo pessoas aqui pela tua fé, porque pela tua coragem já se acabou, porque a tua força se acabou. 11 pessoas que a tua força se acabou. Cadê você? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Falta gente. Isso. Falta mais gente. Isso, irmão. Acabou. Mas o Senhor está dizendo: eu te socorrerei mais uma vez. Eu entrarei em estreitos teus. Mas pega essa palavra que é profética. Eu entrarei mais uma vez em teus estreitos. Eu entrarei mais uma vez em teu caminho. Eu entrarei mais uma vez em tua jornada. E você verá que eu faço grandes coisas e continuarei fazendo na tua vida. Quando o salmista louvava, eles estavam indo embora para casa. Libertação. A primeira coisa que um preso faz quando ele sai de dentro de uma penitenciária é olhar os céus. Não quadrado, mas os céus em volta ao mundo redondo. A primeira coisa que ele olha é o redor dele. Vento, paisagens. Aleluia, ele está livre. Aquele povo vivia trancado dentro da terra da Babilônia, irmãos. Tinha limites. É a mesma coisa de você ser tirado de Votuporanga e levado para a Riolândia. Você vai ficar ali 700 anos sem sair dali, cercado por trincheiras, por fronteiras de armas te observando. Era a situação desse povo. 700 anos preso na Babilônia. E tinha que obedecer o Senhor daquela Babilônia.
Babilônia, Nabucodonosor. E os deuses de Nabucodonosor, Asterotes, Moloque, Mamon, Asera, Dagon e muitos outros deuses babilônicos, deuses de prostituição, deuses. E eles eram obrigados a sacrificar coisas aos ídolos de Nabucodonosor. Eles eram obrigados a servir a Nabucodonosor e aos deuses de Nabucodonosor. É a mesma coisa você sair daqui e ter que ir adorar a deuses que você sabe, você conheceu no mundo, que eles nunca fizeram nada por você, só te enganaram, e você tem que voltar para essa servidão. Assim é o povo de Israel nesse sofrimento. Quando eles estavam indo embora para casa, que Ciro falou: olha, esse povo está liberto, pode ir embora da Babilônia. Eles saíram na frente, os sacerdotes, os anciões foram organizando os caminhos, comitiva de médicos e de enfermeiros daquela época para cuidar dos idosos enfermos, aquela jornada de volta para casa. Agora imagina aquele povo avistando Jerusalém, terra do Deus Altíssimo, voltando para aquele que tudo pode fazer, voltando. É como um filho que está desviado e sofrendo o mundo e volta com a vestimenta toda rasgada, sabendo que vai receber ele. O anel de ouro vai ser posto no seu dedo. Escravo anda descalço, servo anda de sandália. Escravo anda com roupa rasgada, servo anda de túnica. Escravo anda com as costas açoitadas, servo recebe abraço. E a Bíblia diz que quando o servo volta, é trocada as suas vestimentas, é ponhado um anel de honra em seu dedo, sandálias alpátricas em seus pés, e ele vai saber agora a honra que ele vai ter. É matado no vinho cevado das melhores coisas. Na Babilônia eles comiam a miséria, com Deus você come o de melhor. Aleluia. Do mundo, o mundo come o resto, mas com Deus você come o de melhor. Então, passando luta ou passando prova, se tem luta, se tem deserto, Deus manda maná. Se tem deserto, Deus manda compromisso. Se tem deserto, Deus manda água de onde não tem. A Bíblia diz que até os desertos ficarão verdejantes, porque Deus é poderoso para fazer. Aleluia. Isso já está se cumprindo por aí. Desertos que já estão sendo alagados por águas e que já estão ficando como oásis. Eu quero te dizer uma coisa nessa tarde, por essa palavra profética, para encerrar essa campanha. Esse mar que te afrontou, esse mar que lutou contra a tua vida, esse mar que entristecia a tua mente, esse mar que tentou entristecer a tua alma, Deus está falando nessa tarde: olha o que eu faço agora, porque grandes coisas Ele fez. Olha nessa tarde o Senhor trabalhando, olha nessa tarde o Senhor movimentando, olha nessa tarde o Senhor movendo, olha nessa tarde o Senhor mexendo, olha nessa tarde o Senhor fazendo grandes coisas. O Senhor está mandando dizer para pessoas aqui nessa tarde: eu te liberto da prisão espiritual hoje, voa na minha presença. Eu te liberto dos aguilhão hoje, anda na minha presença. Eu te liberto da fraqueza hoje, anda na minha presença. Eu te dou força hoje para tu se levantar, se levante na minha presença. Mais uma vez eu te levanto, mais uma vez eu te liberto, mais uma vez eu te socorro, mais uma vez eu abro o mar, mais uma vez eu chego para te dar vitória na tua vida, nas palmas do louvo a Deus. Aí está essa palavra de encerramento dessa campanha. Quero orar por essa campanha, se coloque de pé. Quero orar para entregar na mão de Deus. Tudo é consagrado ao Senhor. Que Deus possa abençoar a tua vida, que Deus possa abençoar a tua pessoa. Aleluia. Tem 3 pessoas que Deus te levou em espírito aqui hoje, pelo poder da palavra. Ele te levou em espírito aqui hoje. 3 pessoas, 1, 2, falta outra. Ele te levou em espírito aqui hoje. Cadê você? Isso, irmão. Ele te levou em espírito aqui hoje. A palavra elevar significa animei essas almas hoje. Aqui tem uma pessoa que o poder da palavra te deu coragem para enfrentar aquela causa na justiça. Onde está essa pessoa? Falta. Aonde está você? Falta. O poder da palavra te deu coragem para não desistir daquela causa na justiça. Isso, irmão. O Espírito de Deus me revela 3 pessoas que o poder da palavra curou você aí agora. Tinha um incômodo, isso que estava tendo na cabeça. Isso é o poder da palavra. Falta mais gente. Onde está outra pessoa? Isso lá atrás é o poder da palavra. É o poder da palavra. Aleluia. O Espírito de Deus tocou uma pessoa aqui nessa tarde fortemente, e você falava assim: hoje eu precisava ouvir tudo isso que esse irmão está falando. Onde está isso? As palmas que louvam e agradecem a Deus. Aleluia, santo é o nome do Senhor. Vamos orar apresentando essa campanha na mão de Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, a tua palavra foi pregada,
Senhor. Olha aí, meu Pai, essa campanha em tuas mãos. Olha aí em tuas mãos essa campanha. Receba, receba, receba. Entrega agora, irmão, teu propósito na mão de Deus. Se tu está em jejum, entrega agora na mão do Senhor o teu jejum. Entrega agora na mão do Senhor o teu propósito de oração. Entrega agora na mão do Senhor o teu propósito de ver essa campanha. O mar se abrirá. Em nome de Jesus, veja, 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 veja. Jesus falou para o apóstolo João, caindo no chão desfalecido: vem e vê, vem e vê, igreja minha, vem e vê o que eu faço, vem e vê o que eu faço. Jesus falou para João caído, olha naquela visão da ilha de Pátimos: vem e vê, vem e vê, vem e vê, vem e vê o que o teu Senhor está fazendo, vem e vê o que Ele está fazendo, olha o que Ele está fazendo, olha Ele dentro da tua casa repreendendo o diabo, olha Jesus expulsando aquele demônio de lá, olha Jesus tirando o impedimento do teu caminho. Vem ver, vem pelos olhos do Espírito, igreja, vem pelos olhos do Espírito, não pelo olho da carne, mas pelo olho do Espírito. Veja, veja os papéis se movendo, veja, veja as portas se abrindo, veja, veja o teu telefone tocando, veja, veja o exame dando negativo, veja, veja o Senhor trabalhando, veja, veja o teu filho deixando as drogas, veja, veja o teu filho deixando as drogas, veja, veja o teu filho deixando a prostituição, veja, veja o teu filho saindo da cadeia, veja, veja o teu filho saindo da cadeia, veja, veja o teu filho recebendo o livramento agora, veja, 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 veja Jesus livrando tua casa do assalto agora, veja, veja Jesus livrando você do latrocínio agora, veja, veja Jesus livrando teu filho do homicídio agora, veja, 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 veja Jesus livrando teu filho da morte agora, veja, vem e vê, vem e vê, vem e vê, vem e vê, vem e vê o que Ele está fazendo nessa tarde. Veja Jesus livrando teu filho, veja Jesus livrando teu ministério, veja Jesus repreendendo, veja Jesus destruindo o faraó, veja Jesus destruindo o rei da Babilônia, veja Jesus levantando o Ciro para te libertar, veja a autoridade assinando por você, veja o advogado falando está aposentado, veja o advogado falando a causa é ganha, veja, 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 veja pelos olhos da fé, veja, veja, receba, Senhor, essa campanha, receba, Senhor, esta campanha, receba, Senhor, esta campanha, receba em tuas mãos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, receba, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Espírito de Deus está dizendo. Tem 9 pessoas aqui que parecia que tu via Deus livrando pessoas da tua família debaixo do monte. 9, 1, 2, 3, 4. Chamada serra 5. Amante e quederebe a cantar. Veja, veja o livramento, veja, 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 veja o livramento, veja. Aqui tem uma pessoa que foi Deus que tocou no dia e agora, porque Deus tocou na tua alma, porque Deus tocou na tua vida, e diz: já veja o que eu vou fazer por você. Foi Deus que tocou no teu coração profundamente. Aonde está essa pessoa? Foi Deus que tocou forte contigo. Veja, veja o livramento, veja o livramento, veja o livramento. Aqui tem 2 pessoas que Deus diz assim: ó, ainda não acabou, a última palavra é minha. Aonde está essas 2 pessoas? Uma, está faltando a outra, que é a vitória. A palavra é minha, a última palavra é minha. Recebe, em nome do Senhor. Aleluia. Que tem uma pessoa que Deus manda te dizer: eu livrei o teu filho agora, nessa oração. Livrou o teu filho agora, nessa oração. Onde está isso? As palmas que louvam o nome do Senhor. Bate palma para Jesus. Pode se acertar em nome do Senhor. Eu vou terminar, pode se acertar um instante só. Em nome do Senhor, que Deus abençoe a tua vida, irmãos. Que Deus possa te ajudar. Louvado seja o nome do Senhor. Eu agradeço a Deus por concluir essa campanha. Louvado seja o nome do Senhor. Eu agradeço ao Senhor. Deus tem um grande livramento para a tua vida, homem. Viu? Deus tem um grande livramento para a tua vida. Viu? O Espírito de Deus me mostrava você e um espírito seco do teu lado. Um demônio de enfermidade iria tocar em ti com audácia e iria te levar para a medicina. E você ia passar nas mãos do médico por uma cirurgia e você não voltaria nunca mais para a tua casa. Mas Deus está te livrando nessa tarde e repreendendo um demônio que iria te perseguir para te jogar doente. As palmas de novo, o nome do Senhor. Aqui tem 2 pessoas que você passa por perseguições humanas. Você passa por perseguições humanas. O Senhor nessa tarde, Ele está dizendo para a tua vida:
que Ele vai fazer uma obra muito grande. Aleluia. Uma. Está faltando aí. Está faltando. Você passa por perseguição humana. Pessoas te perseguem. Mas o Senhor, Ele vai te dar o livramento, pastor. Deus tem o livramento para a tua vida de uma perseguição humana, viu? Deus, Ele te livra dessa tarde de uma perseguição humana, diz o Senhor. As palmas que louvam o nome do Senhor. Tem uma pessoa, eu já vou encerrar em nome de Jesus. O Espírito de Deus, Ele toca em uma área do teu corpo chamada fêmur, para você não ir para a cadeira de roda. Aonde está essa pessoa? Não é. Está faltando aí. Ele toca para você não ir para a cadeira de roda. Não. Está faltando aí. Ele toca para você não ir para a cadeira de roda. Isso. As palmas que louvam o nome do Senhor. O médico ia falar para você: toma esses calmantes que vai resolver um pouco. Porque o que você está sofrendo é um ataque espiritual de ansiedade e opressão. O Senhor está livrando você essa tarde. Fala. Isso. O médico ia te dar. Toma isso aqui. Mas o Senhor te livra. Palmas que louva o Senhor. Meu Deus. O Espírito de Deus, Ele toca em dois joelhos inflamados aqui, ó. Tem duas vidas, os teus joelhos sofrem inflamação. E quando ataca é só Deus, falta outra pessoa. Isso. As palmas que louvam o nome do Senhor. Que Deus abençoe. Se coloca de pé nessa tarde. Passei um pouco do horário. Deus possa dar vitória. Me perdoe, pastor, em nome de Jesus, viu? O pastor quer dar uma palavra. Vamos receber o pastor local, o presbítero Manuel de Moraes, com as palmas bem fortes para Jesus. Amém, Jesus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, que bênção. Quem está entregando sua campanha hoje? Está crendo na sua vitória? Diga: eu creio na minha vitória. Em nome de Jesus. Eu creio na minha vitória. Em nome de Jesus. Deus recebeu a campanha dos irmãos. Deus recebeu a campanha dos irmãos. Pode ter certeza disso. A vitória já está ganha. E a batalha já está ganha. Para a glória do nome santo do Senhor. Porque sabemos, meus irmãos, que quando você se levanta para fazer algo para Deus, o inimigo luta. Mas hoje ele está derrotado pelo sangue de Jesus Cristo. Amém? Quero agradecer nosso irmão pastor, por mais uma vez estar nos socorrendo aqui, trabalhando ombro a ombro nessa obra, nesse trabalho. E eu tenho certeza, meus irmãos, porque o que Deus tem para a vida deste homem é muito mais além do que ele imagina. Eu creio em Deus que fala aqui nessa tarde, e Deus está com a mão estendida sobre o seu ministério. Todos digam amém. Olha, irmãos, hoje à noite nós temos a presença do presbítero Odair, da cidade de Estrela do Oeste, e também está na campanha à noite. E amanhã à noite nós temos o culto de Santa Ceia do Senhor. Não falte nenhum membro da Santa Ceia. Amanhã será a nossa festa. E também quero dizer a vocês que no dia 16 nós teremos uma festa linda aqui nessa igreja. Essa igreja vai estar repleta, tomada pelo povo e pelo poder de Deus. Será a festa do Dia dos Pais. Vai ser uma festa linda. Nós seremos homenageados aqui, os pais, com toda certeza. Vai ser muito bom. Então vocês, irmãos, não percam. Se cá sem vir na igreja é perder bênção. Olha quantas bênçãos nós temos, não é? Todo dia nós temos bênçãos, à tarde, à noite, à tarde, à noite. Amém? Então está aí. Eu quero agradecer a oportunidade
e depois eu estou ungindo vocês ali. Vocês recebem a oração com o pastor, e depois passa ali que você vai receber o toque da unção. Amém? Receba o servo de Deus, com palmas para o Senhor. Graças a Deus. Vamos mais uma vez quero agradecer a presença de todos vocês. Quem vai me perdoar por causa do horário diz amém. Amém. Quem vai me perdoar por alguma coisa diz amém, Jesus. Porque talvez a gente faz o que o Espírito quer e às vezes não agrada todo mundo. Mas o Senhor que sabe de todas as coisas, né, irmãos? E sabe o que falar, tá? Tem uma pessoa que você está com um problema no seu estômago. Eu vejo como se fosse assim algo que enrosca em teu estômago. Deus quer tocar. Cadê essa pessoa? Bem rápido, já quero terminar. Parece que fica preso ali. Isso, irmãos. Palmas que louvam e engrandece a Deus. Oração da fé. Querido Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, leva esse povo em paz para sua casa. Abençoe cada irmão, meu Pai, que veio aqui nessa tarde. Abençoe essa campanha mesmo, que pessoas possam contar vitória para a tua glória, não para a nossa glória. Senhor, obrigado por esta palavra poderosa. Em nome de Jesus, abençoe o culto da noite, com o presbítero Odair, Senhor, lá na cidade de Jales, meu Pai. Usa o teu servo aqui nessa noite, também a sua esposa. Abençoe e dê vitória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Digam comigo: a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz